ser humano é muito interessante, né? Então, o Duílio, ele fala que não tem nada contra, se não me engano, 2008, não tenho nada contra o humano, mas se eles trabalharam juntos em 2008, né? Quando o Duílio assume, ele fala, não tenho nada contra o humano, mas no meu Quem time... falou isso foi o Roberto. Foi o Roberto foi o teu xará. Ele fala que não joga, o né? médico Roberto de Andrade. O problema é com o Roberto de Andrade. Mas o Duílio, ele bancou essa frase aí. Se não foi dele, ele bancou. Porque ele até pediu desculpa agora, outro dia. Exatamente. Então, ele falou isso, né? Ele e agora no ele Neto, tem o programa do Neto, ele respondeu. E agora ele tem que voltar atrás, ou pelo menos pedir desculpa no que ele falou. Então, essa é a minha situação aí do ser humano, né? Oi? Não, pode falar, Beto, fala aí. Ele só falou que ele mudou de ideia. Então, Desculpa, eu acho ele tinha que estancar um sangramento e precisou dar aquela declaração, porque tinha um entreveiro com o Roberto. Essa aqui é real, e ele falou, e aí ele, para estancar a crise, ele deu essa declaração. Mas ele deu a declaração, pode falar, Beto. Então, aí, é aquela história que eu estava dizendo do ser humano, né? Que o ser humano é muito interessante. Não era melhor ter ficado de boca calada, boca fechada, em vez de ficar sendo motivado pela emoção e falando coisas indevidas? Aí depois tem que voltar atrás e acaba trazendo o humano. Eu acho, assim, fora essa situação, que eu acho muito ruim e é melhor realmente ficar de boca fechada, pelo menos na minha opinião, eu acho que precisava sair o Luxemburgo mesmo, porque o Luxemburgo não conseguiu fazer nada eficaz no Corinthians. Vê o que mostra a estatística, né, da passagem dele pelo Corinthians e o que mostra o padrão de jogo que ele não conseguiu colocar no Corinthians da mesma, e também reclamação de jogadores através dos seus empresários para a diretoria do Corinthians, que não tinha treino, que o Luxemburgo não treinava. Então, assim, o jogador que reclama do técnico porque o técnico não treina é uma situação horrenda. O mesmo jogador que reclamava que o VP treinava demais. Eu estou começando a achar que o problema do Corinthians é o elenco, que eu gosto. Botando no papel, eu vejo ali as peças no tabuleiro, eu acho bom, mas eu começo a acreditar que o problema do Corinthians é ter que desfazer, ter que reformular isso aí. Pode ser. Agora, no momento, assim, em termos de possibilidade de levantar o título, eu acho que com o Mano, em pouco tempo de treinamento, o Corinthians tem mais chances de levantar o título do que se o Luxemburgo estivesse. Então, o que significa chances, né? O que significa probabilidade, possibilidade? Tem 30% de possibilidade. Pode ser os 70% para um lado e pode ser o 30% para o outro. Mas o que significa isso? Não significa que naquele próximo evento vai ganhar ou vai perder. Significa que 70% em 10 jogos, 70 vai acontecer aquilo e em 10 jogos, 7 vai acontecer aquilo e 3 vai acontecer aquilo outro. Eu acho que se tivessem 10 finais iguais às de amanhã, de Corinthians e Fortaleza, o Corinthians venceria mais com o Mano do que venceria com o Luxemburgo, por conta dessas coisas todas que eu comentei, do Luxemburgo não treinar o time, ou os jogadores dizerem que ele não treina o time, né? Do Luxemburgo não ter colocado um padrão de jogo no time, do Luxemburgo ele ter tido um resultado, estatisticamente falando, bastante pobre. Eu acho que o Mano, pelo jeito do Mano, que puxa mais um jeitão pé no chão, mais semelhante ao Dorival Júnior, que pelo fato novo de chegar, uma gente nova, coloca sangue novo. Então, eu acho que foi uma decisão correta, visando especificamente a possibilidade dessa Copa Sul-Americana. Então, aí eu vejo duas situações, né? A primeira situação, que poderia ter ficado de boca fechada, em vez de ficar falando coisa depois que tem que se redimir, pedir desculpas. E acho que foi uma decisão corajosa e que pode ser eficaz
para o caso do Corinthians nesse jogo contra o Fortaleza. E nos próximos, sei lá, né? Quem vem talvez provavelmente é a LDU. Vamos ver.